A madrugada havia sido longa demais. O vento frio cortava a pele dos soldados como navalha, e o som distante de artilharia lembrava a todos que a guerra nunca dormia, só mudava de lado. Os prisioneiros alemães, debilitados e encolhidos sob uma lona improvisada, aguardavam em silêncio o que acreditavam ser mais um dia de sobrevivência miserável. Eles já tinham visto como outros exércitos tratavam prisioneiros: comida escassa, desprezo, humilhação. Estavam prontos para mais do mesmo, mas naquela manhã, algo estranho aconteceu. Antes mesmo do sol nascer, um cheiro começou a se espalhar pelo acampamento brasileiro. Era um aroma quente, forte, gorduroso e completamente fora de lugar. Não era rancho comum, não era caldo ralo, não era carne estragada tentando ser aquecida. Era cheiro de torresmo. Os prisioneiros levantaram a cabeça quase ao mesmo tempo. Um deles, Müller, estreitou os olhos. Não podia ser. Não naquele cenário de guerra, de fome, de escassez extrema. Esse cheiro... É de carne? Cochichou ele. Não só carne, respondeu outro alemão. Os brasileiros circulavam pelo acampamento com panelas amassadas, lenços no pescoço e risadas leves escapando no ar gelado. O soldado João Pina, apelidado de Zeca Panela, era o responsável pela maior parte da bagunça culinária. Tinha encontrado, no dia anterior, um pedaço de toucinho esquecido entre suprimentos e guardado como se fosse tesouro. Hoje tem festa, ele dizia, enquanto balançava a panela. Ou algo parecido com festa. Ninguém sabia como, ninguém sabia por quê. Mas Zeca conseguia transformar qualquer coisa em prato improvisado. Ele cortou o toucinho em cubos, jogou sal por cima e colocou numa panela de ferro já preta de tanta fuligem. A gordura começou a derreter, estalando alto como pequenos tiros de alegria. Isé, as brasas chiaram. A fumaça subiu. O cheiro se espalhou. Os prisioneiros alemães começaram a se inquietar. Aquilo era tortura sensorial. Na cabeça deles, nenhum inimigo teria o absurdo de cozinhar comida boa perto de prisioneiros famintos, seria crueldade demais. Brown, o mais jovem do grupo, murmurou: Eles estão fazendo... torresmo? Isso é impossível, respondeu outro. Torresmo é comida de festa. Você faz isso em casa, quando está em paz, com amigos, com cerveja, não na guerra. E ainda assim, o cheiro confirmava tudo. Os brasileiros tinham acendido uma fogueira maior, onde o fogo crepitava alegremente, como se ignorasse as bombas distantes. A gordura estalava alto dentro da panela, e Zeca mexia os cubos dourados com uma colher velha de metal. Vai ficar sequinho, rapaziada, disse ele. Hoje a gente espanta a tristeza com gordura quente. Os soldados brasileiros começaram a se aproximar, rindo, sentando no chão, esfregando as mãos de frio e fome. Era um momento raro na guerra, uma brecha de normalidade. Uma chance de sentir algo parecido com lar. Os prisioneiros alemães assistiam tudo aquilo perplexos. Não entendiam como aquilo era possível. Como aqueles homens que tinham marchado na lama, enfrentado tiroteios, perdido companheiros ainda tinham energia para sorrir e fritar torresmo. Um dos alemães comentou: Eles parecem felizes. Felizes? O outro respondeu: Estão na guerra, mas parecem numa cozinha de vila. Isso atingiu Brown de forma estranha. Ele olhou para os brasileiros novamente. Viu um deles cantarolando enquanto mexia a panela. Viu outro afiando o canivete e sorrindo ao ouvir o chiado da gordura. Viu o tenente, sentado um pouco afastado, com uma expressão de tolerância carinhosa, como se entendesse que,
Às vezes, torresmo era mais importante que munição. E foi nesse instante que a situação ficou ainda mais surreal. Zeca Panela ergueu a panela com orgulho, mostrando o conteúdo dourado e crocante. Ficou pronto, minha gente, anunciou. Os brasileiros se juntaram animados, mas Zeca notou algo. O silêncio dos prisioneiros. O olhar deles fixo na panela. A fome estampada no rosto. A confusão. A saudade do lar. Ele desviou o olhar, pensou por alguns segundos e resmungou. Festa não é festa, se só um come. O soldado Evaristo, ao lado dele, arregalou os olhos. Tu não vai fazer isso, Zeca? Vou. Claro que vou. Olha para eles. Parece um bando de cachorro molhado. E o nosso pessoal? A gente divide. Sempre dividiu. Evaristo respirou fundo, riu e deu um tapa no ombro do cozinheiro. Então manda ver. Louco. Zeca encheu uma pequena tigela com torresmo, a porção mais crocante, mais dourada, mais cobiçada, e caminhou em direção aos prisioneiros. Os alemães ficaram tensos imediatamente. Achavam que seria provocação, algo cruel, uma humilhação. Mas Zeca estendeu a tigela com simplicidade, sinceridade e sorriso leve. Ei! Vocês aí! Querem provar torresmo brasileiro? O silêncio foi absoluto. Brown achou que tinha entendido errado. Torresmo? Para eles? Na guerra? Zeca continuou. Tá quente? Tá bom? E hoje? Ninguém fica sem. Os alemães olharam uns para os outros. Inseguros. Confusos. Espantados. Zeca insistiu. É comida, pô. Comida é para dividir. A frase bateu forte demais. Um alemão engoliu seco. Outro enxugou uma lágrima disfarçada. E Brown, tremendo, estendeu a mão devagar para pegar o primeiro pedaço. No instante em que mordeu o torresmo crocante, algo dentro dele se quebraria para sempre. Brown segurou o torresmo como se fosse um objeto proibido. Seu dedo indicador tremia. Ele não tinha certeza se aceitava porque estava com fome, porque era curiosidade, ou porque não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. A ideia de um inimigo oferecer comida, e não qualquer comida, mas algo tão especial quanto o torresmo, parecia absurda demais para ser real. Ele levou o pedaço à boca e mordeu devagar. O som do crack ecoou dentro de sua cabeça. Era crocante, quente, gorduroso na medida certa. O tipo de sabor que enche a boca e desperta memórias antigas, memórias boas, que a guerra tenta enterrar. Brown congelou por alguns segundos, sem saber como reagir. Um gosto que lembrava vida, casa, abraço, segurança, tudo aquilo que ele havia esquecido. Zeca Panela cruzou os braços e perguntou, com a maior naturalidade do mundo. E aí? Tá bom? Brown abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Sua garganta apertou. O soldado ao lado dele, Müller, pegou um pedaço também hesitante e mordeu. O som do torresmo estalando ecoou outra vez, e Müller fechou os olhos como se estivesse rezando. Zeca sorriu. Sabia. Torresmo cura qualquer coisa. Os brasileiros começaram a rir, e aquilo surpreendeu ainda mais os alemães. Como eles podiam rir? Como podiam brincar? Como conseguiam manter a humanidade viva no meio de um conflito tão desumano? Evaristo aproximou-se da cerca improvisada entre os grupos e ergueu outra porção. Pega mais. Tem pouco, mas dá para dividir. Um prisioneiro mais velho levantou as mãos, recusando. Isso é de vocês, disse ele, com sotaque carregado. Nós não podemos tirar isso de vocês. Evaristo arqueou uma sobrancelha. Tira o quê? O prisioneiro insistiu. Mas vocês precisam mais. Zeca, ouvindo aquilo, levantou a tigela no ar e declarou. Aqui ninguém come sozinho, meu amigo. Guerra não mata o que a gente é. Os alemães olharam para ele confusos. Não era lógica militar. Não era estratégia psicológica. Era outra coisa. Brown percebeu algo. Algo que só sentiu
quando mordera o primeiro torresmo. Aqueles homens carregavam um tipo de força que não vinha do corpo, vinha de dentro, vinha de casa, vinha de um povo acostumado a rir da própria dor e a dividir o pouco que tem. Um prisioneiro se aproximou da cerca, segurando um pedaço. Outro veio atrás. Logo, metade do grupo estava ali, recebendo o torresmo dos brasileiros como se fosse um ritual improvável de aproximação entre inimigos. E, pela primeira vez desde que foram capturados, os alemães falaram entre si, não com medo, mas com incredulidade. Isso é real? Eles realmente dividiram isso conosco? Torresmo? Na guerra? E oferecido assim? Como se fôssemos amigos. Um dos brasileiros, sentado ao pé de uma árvore, comentou rindo: se a gente tivesse pão, dava para fazer um sanduíche caprichado, viu? Os alemães não entenderam todas as palavras, mas entenderam a intenção. Humor, afeto, bondade simples. O tenente brasileiro Alcides se aproximou para ver o que estava acontecendo. Normalmente, oficiais interfeririam, proibiriam, manteriam distância entre guardas e prisioneiros, mas ele viu a cena torresmo sendo dividido, rostos curiosos, a barreira emocional desmoronando, e apenas sorriu. Zeca, você ainda vai arrumar problema com essa cozinha? Aí disse o tenente, divertido. Comida une, tenente, respondeu o cozinheiro. Até inimigo vira gente igual. O tenente balançou a cabeça. Inimigo é gente igual, Zeca. Brown ouviu essa frase, e ela entrou no peito dele como uma faca. Só que uma faca de verdade, que corta não para ferir, mas para abrir espaço. Ele engoliu o torresmo e, pela primeira vez desde o início da guerra, sentiu algo parecido com... Os alemães começaram a conversar entre si, baixinho, cada um digerindo não só o sabor, mas a quebra de expectativa. O torresmo havia se tornado muito mais que comida, era um gesto. E os brasileiros continuavam rindo, falando alto, mexendo a panela como se estivessem num quintal em dia de festa. Para eles, aquilo era quase um símbolo. Se ainda podemos fritar torresmo, ainda somos nós. Brown olhou ao redor. A fogueira, a fumaça, os rostos iluminados, os brasileiros dividindo a comida que mal tinham, a paisagem destruída pela guerra. E, ainda assim, um momento de vida. Ele virou para seus companheiros e disse: eles não cozinham para fingir força. Eles cozinham. Porque é quem eles são. Müller completou. E por isso, é impossível odiá-los. Os brasileiros não perceberam o impacto que estavam causando. Para eles, era só torresmo. Para os alemães, era a primeira vez que um inimigo se comportava como humano. Era o primeiro passo para um apelido que nasceria dias depois, mas começava ali, naquele aroma quente de gordura estalando no meio da guerra. O povo impossível de odiar. A tarde caiu rápida demais, trazendo consigo uma névoa úmida que escorria pela mata como véu branco. Os brasileiros já tinham voltado às suas tarefas, e os prisioneiros alemães estavam acomodados sob a lona, ainda processando tudo o que tinha acontecido naquela manhã. O clima, que antes era pesado e silencioso, agora parecia mais leve. O cheiro de torresmo ainda pairava no ar, grudado nas roupas, nos dedos, na memória. E, pela primeira vez, desde que foram capturados, os alemães não estavam apenas sobrevivendo, estavam sentindo algo próximo de dignidade. Mas o acampamento brasileiro tinha um segredo que os alemães desconheciam. Aquela calmaria nunca durava muito. O soldado Pina, sempre atento ao mato ao redor, ficou parado por um instante, como se tivesse ouvido algo. Ele inclinou a cabeça. Depois, fez um sinal discreto com a mão para o cabo Evaristo. Barulho na mata. Bicho? Perguntou Evaristo. Se for, é muito grande. O tenente Alcides, que conversava com 2 soldados próximos, percebeu na hora o tom de alerta. Ele se ergueu devagar, segurando o rifle, todos atentos. Mas ninguém entra em pânico.
Os prisioneiros alemães perceberam. Alguns levantaram a cabeça, outros se encolheram, imaginando que os brasileiros haviam cansado de ser humanos demais. Müller murmurou: "O que está acontecendo?" Braun respondeu: "Não sei. Mas eles estão tensos novamente." O som veio mais claro. Logo depois, galhos quebrando, passos apressados, folhas sendo arrastadas. Não era animal, era gente. O tenente Alcides apertou o rifle contra o peito. Formação. Os brasileiros se alinharam numa velocidade impressionante. Não era a rigidez militar europeia, mas uma eficiência construída na raça, homens acostumados a improvisar, a lutar com o que tinham, a se adaptar até ao caos. Zeca Panela apagou parte da fogueira para diminuir a visibilidade do acampamento. O silêncio ficou tão pesado que parecia grudar na pele. E então, eles apareceram. Silhuetas na mata. Múltiplas. Rápidas. Baixas. O primeiro disparo veio da esquerda. Depois, outro. E mais, 2 da direita. Os brasileiros se abaixaram. Os alemães, desesperados, tentaram se proteger atrás de troncos e sacos de areia. Patrulha inimiga! Gritou Evaristo. Eram paraguaios. Uma patrulha grande, armada, tentando surpreender o acampamento brasileiro e recuperar terreno perdido dias antes. O ataque, claramente planejado, buscava atingir o ponto mais vulnerável. A madrugada anterior já tinha sido violenta, e eles queriam completar o serviço. Mas eles não esperavam que os brasileiros estariam tão unidos, e menos ainda, que estariam dividindo torresmo com prisioneiros. O primeiro avanço paraguaio foi violento. Balas cortaram o ar, atingindo troncos, panelas, mochilas penduradas. O tenente Alcides quase foi atingido, desviando a tempo. Foi quando algo surpreendente aconteceu. Os prisioneiros alemães deram o alerta. Braun, que estava mais próximo da parte esquerda da lona, gritou em português quebrado: "Pela esquerda! Pela esquerda! Estão vindo por baixo." O aviso veio tão alto e tão desesperado que salvou 2 vidas brasileiras. Evaristo e Norato mudaram de posição imediatamente e bloquearam o flanco com 2 tiros certeiros. O tenente Alcides olhou rapidamente para os prisioneiros, sem conseguir esconder a surpresa. Mas não havia tempo para falar. Os paraguaios voltaram a avançar. A luta virou caos. Brasileiros atirando, paraguaios avançando, alemães se protegendo atrás de sacos enquanto gritavam direções que ajudavam a tropa. Sim, alemães prisioneiros ajudando brasileiros. Isso jamais teria acontecido se não fosse pelo que ocorreu naquela manhã, se não fosse pelo gesto, pela comida dividida, pelo torresmo. Zeca Panela, armado apenas com o rifle encostado à árvore, correu até o lado direito, onde 2 paraguaios surgiram de dentro da mata. Ele atirou e derrubou o primeiro. O segundo avançou com faca, mas foi alvejado por Norato antes de alcançar o cozinheiro. "Valeu, grandão!" gritou Zeca. "Quase me furam igual panela velha!" O soldado Pina, ao perceber que a retaguarda estava vulnerável, avançou até a lona onde os prisioneiros estavam. "Fiquem abaixados. Ninguém vai encostar em vocês." Os alemães sentiram um choque. Aquela frase era a mesma que Alcides tinha dito na noite anterior, quando os paraguaios atacaram o acampamento. Era proteção, era promessa, era honra. E então o ataque atingiu o ponto crítico. 3 paraguaios romperam pela lateral, correndo em direção à área onde estavam os prisioneiros. Era a brecha perfeita, a única que não estava completamente defendida. Zeca viu e correu, mesmo sem munição suficiente, mesmo com a perna cortada por estilhaços. Ele se jogou na frente dos prisioneiros, protegendo-os como se fossem seus próprios irmãos. Os alemães congelaram. "Brasileiros, aqui!" gritou Zeca. Pina e Evaristo chegaram a tempo, derrubando os atacantes com tiros rápidos. O último caiu a poucos metros da lona. Foi então que Braun fez algo que nenhum brasileiro esperava. Ele se colocou de pé mesmo sendo prisioneiro, mesmo estando desarmado,
mesmo tremendo, e ficou na frente de Zeca. Era um ato simbólico, mas poderoso. Ele estava protegendo quem o havia protegido. Quando o último disparo ecoou e o silêncio finalmente caiu, os brasileiros estavam exaustos, sujos de barro, de fumaça, de sangue, mas vivos. Os prisioneiros também. O tenente Alcides caminhou lentamente até Braum, que respirava fundo, ainda assustado. Você nos ajudou, disse Alcides. Braum balançou a cabeça. Vocês nos ajudaram primeiro. O tenente colocou a mão no ombro dele. Somos todos homens na mesma guerra, alemão. A diferença é que nós ainda lembramos disso. Braum olhou para o grupo de brasileiros. O cozinheiro rindo com o nariz sangrando. Evaristo ajudando Norato a levantar. Pina enxugando o suor. A panela ainda com cheiro de torresmo. E entendeu. Naquele dia, entre tiros, medo e gordura estalando, nasceu de vez a frase que muitos prisioneiros alemães repetiriam para sempre. Eles são impossíveis de odiar. O ataque havia acabado, mas o ar ainda parecia vibrar com o eco dos tiros. A fumaça misturava-se ao cheiro de terra molhada e madeira queimada, criando aquele aroma pesado que só existe depois de um combate. Os brasileiros caminhavam pelo acampamento, recolhendo cartuchos vazios, verificando ferimentos, recompondo a ordem. Os prisioneiros alemães, ainda protegidos sob a lona, tentavam entender como tinham sobrevivido e por que seus inimigos haviam se esforçado tanto para salvá-los. Zeca Panela limpava o rosto com a manga da farda, espalhando ainda mais sujeira do que tirava. Ele tinha levado uma coronhada de raspão e o nariz sangrava devagar, mas continuava sorrindo, como se aquilo fosse parte normal da rotina. Se a guerra não me derrubou, meia dúzia de paraguaios não vai derrubar, disse ele, abrindo a panela e encarando os pedaços de torresmo que sobraram. Olha aí, até o torresmo sobreviveu. Evaristo, mancando um pouco, riu. Torresmo é imortal, Zeca. O tenente Alcides caminhou até eles com expressão séria, mas seus olhos carregavam algo mais profundo, uma espécie de orgulho silencioso. Vocês protegeram os prisioneiros, disse ele. Zeca levantou a cabeça confuso. Ué, tenente. E não era para proteger? Era, respondeu Alcides. Mas vocês fizeram mais do que o necessário. Fizeram o certo. Aquela frase pareceu pairar no ar por alguns segundos. Fizeram o certo. Não era uma declaração militar. Era uma declaração humana. Os prisioneiros alemães observavam tudo. Braun, que ainda tinha terra no rosto e sangue seco na testa, deu alguns passos hesitantes para fora da lona. O tenente percebeu e acenou com a cabeça, permitindo que ele se aproximasse. Braun se colocou diante deles. Não sabia por onde começar. Na minha terra, dizem que bondade é fraqueza. Ele olhou para os brasileiros, confuso, admirado, emocionado. Aqui, bondade é força. Zeca Panela colocou as mãos na cintura, inclinado para a frente. Bondade nunca é fraqueza, meu amigo. Só quem tem coração forte consegue ser bom na guerra. O alemão passou a mão pelo rosto, lutando contra as lágrimas. A guerra não o havia quebrado tanto quanto aquele gesto simples. Receber proteção, comida, torresmo, da mão de quem deveria odiá-lo. Outros prisioneiros se aproximaram, formando um círculo natural em volta dos brasileiros. Havia homens jovens, velhos, feridos, exaustos, todos com a mesma expressão: reverência. Um alemão mais velho, de barba grisalha, aproximou-se de Alcides e colocou a mão no peito, um gesto de respeito militar. Se eu voltar para casa, disse ele com voz rouca, vou contar que os brasileiros são diferentes. Diferentes como? Perguntou Alcides. O alemão sorriu, triste e sincero. Diferentes, porque ainda lembram que pessoas são pessoas. Os soldados brasileiros ficaram em silêncio. Não sabiam lidar com elogios, especialmente vindo de inimigos.
Pina coçou a nuca, sem graça. Ah, gente, a verdade é que ninguém merece morrer com fome, disse ele, tentando quebrar a tensão. Nem alemão, nem brasileiro, nem ninguém. E se a gente ainda consegue fritar torresmo no meio dessa bagunça, é porque Deus não desistiu da gente. Os prisioneiros riram uma risada leve, quase embargada de emoção. Foi então que Brown, segurando o restinho de torresmo que tinha guardado, disse algo que faria todos ali pararem. Este torresmo? Ele levantou o pedaço. É a única coisa que me fez lembrar quem eu era antes da guerra. Zeca ficou calado. Evaristo engoliu seco. O tenente Alcides desviou o olhar para o chão, visivelmente tocado. Brown continuou. Vocês dividem o que não têm. Protegem quem não pode retribuir. Lutam, mas lutam sem perder a alma. Isso não existe na guerra. Não deveria existir. Ele respirou fundo. Mas existe aqui. Entre vocês. E então, ele disse a frase que se tornaria lenda. Os brasileiros são impossíveis de odiar. O silêncio que se seguiu não era de constrangimento. Era de compreensão profunda. Aquele era o momento exato em que os alemães deixavam de ver soldados inimigos e começavam a ver homens. Alcides colocou a mão no ombro de Brown. A guerra vai acabar. Um dia, disse ele. E quando acabar? Que bom que você vai levar essa memória com você. Os alemães se retiraram para a lona novamente, cada um com seu pedaço de torresmo guardado como símbolo não de comida, mas de humanidade. Os brasileiros voltaram ao trabalho, limpando o acampamento depois da batalha. Mas todos sabiam que algo tinha mudado. O torresmo daquela manhã tinha aberto uma porta invisível entre inimigos, e a defesa daquela tarde tinha selado um pacto silencioso. Ali, naquele pedaço de selva, a guerra perdera parte do seu poder. Na manhã seguinte, quando os prisioneiros foram escoltados para outro setor, Brown se virou uma última vez. Ele levantou o braço, em gesto militar de respeito, enquanto segurava o pedaço de torresmo embrulhado em pano. Era sua forma de dizer obrigado e de dizer adeus. Os brasileiros responderam com um aceno simples, como quem diz, vai com Deus. A história daquele dia correria entre as fileiras alemãs, passando de batalhão em batalhão, e cada soldado que ouvia repetia o mesmo apelido, sempre com espanto e admiração, o povo impossível de odiar. E tudo isso